Bom dia, meus queridos. Aqui é a professora Fabiola e eu estou trabalhando esse sábado letivo junto com a professora Ivani de Ciências, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui foi a atividade que foi para o nosso sábado. Vamos ler o texto e depois vamos tentar entender e responder as perguntas. O que é ecologia? Ecologia é o estudo das relações dos seres vivos, plantas, animais, seres humanos, entre si e com o meio ambiente. Infelizmente, essa relação nem sempre é amigável. Ao longo dos anos, o homem, animal racional, não mostrou inteligência e responsabilidade suficientes quanto o assunto era preservação da natureza, querendo explorar, progredir e lucrar cada vez mais. Ele acabou se voltando contra as águas, as florestas, o ar e o solo. A grave verdade é que esse uso indiscriminado dos recursos naturais prejudica cada vez mais gente. Tornou-se até uma ameaça à qualidade e à continuidade da vida na Terra. Quando há falta de água e de energia elétrica, extinção de espécies animais e vegetais, ataque de pragas às secas e enchentes nas cidades, por exemplo. Já é a natureza reagindo contra as ações destruidoras do homem. E não é nada interessante essa queda de braço. A questão é a seguinte: enquanto tantos adultos não dão um bom exemplo, as crianças podem surpreender, provando que já têm preocupação ecológica e sabem cuidar da natureza. Afinal, é o futuro delas que está em jogo. Concorda? Então vamos lá. Esse aqui foi o texto, né? O que é ecologia. Agora vamos nas nossas perguntas. Questão 1. Releia este fragmento do texto. O que é fragmento? É um pedacinho retirado do texto. Então vamos lá. Quando há falta de água e de energia elétrica, extinção de espécies animais e vegetais, ataque de pragas às lavouras, secas e enchentes nas cidades. Então, esse aqui é nosso fragmento. De acordo com o texto, os fatos enumerados acima são exemplos. O que nós vamos fazer aqui é para poder ver qual dessas alternativas aqui que vai ser a resposta em questão. Tá bom? Então, vamos lá. De acordo com o texto, os fatos enumerados acima são exemplos. De que ele é exemplo? Então, vamos lá. A. Das finalidades das ações destruidoras do homem. B. Das causas das ações destruidoras do homem. C. Das condições das ações destruidoras do homem. D. Das consequências das ações destruidoras do homem. Então, olha só. Por que isso aqui está acontecendo? Isso aqui está acontecendo porque pela a inconsequência do homem com o meio ambiente. Então, olha aqui, qual é a resposta correta? Das consequências das ações destruidoras do homem. Então, a resposta correta é a alternativa D, porque através da ação do homem, ou seja, nossa ação, do que a gente vem fazendo com a natureza, que vem ocorrendo essas catástrofes que vem acontecendo no dia a dia, né? Então, a resposta correta, alternativa D, das consequências das ações destruidoras do homem. Então, tudo que a gente faz tem uma consequência. E a consequência do que o homem, da destruição do homem com o meio ambiente, tá bem aqui, ó. É o que acontece. Acontece secas, acontece as pragas nas lavouras, acontece as enchentes. Então, tudo isso é relacionado ao uso inconsequente do homem com a natureza. Questão 2. Na frase, e não é nada interessante essa queda de braço. O autor do texto A. Cita um exemplo. Apresenta um fato. C. Expõe uma opinião. D. Faz uma comparação. Olha aqui. Quando ele fala assim, queda de braço, quer dizer o quê? Que é o homem lutando contra a natureza. E sempre o homem vai perder quando ele luta contra a natureza. Então, ele está fazendo o quê? Ele está dando uma opinião. Alternativa correta, C. 3. A questão é a seguinte. Enquanto, olha a palavrinha em destaque, enquanto tantos adultos não dão um bom exemplo, a palavra grifada exprime. Olha aqui, enquanto é um advérbio, tá? O advérbio, ele serve para quê? Para alterar o sentido do verbo.
ou para completá-lo, né? Então, vamos lá. Então, o que ele está indicando? Aqui, ó, enquanto todos os adultos não dão um bom exemplo, então, vamos lá, a palavra grifada exprime A, tempo, lugar, modo, oposição. Olha aqui, a alternativa correta é a alternativa A, tempo, porque ele é um advérbio, tá? Olha aqui, enquanto, por exemplo, o que está indicando um tempo aqui, ó? Vou dar um exemplo aqui mais fácil de compreender. O aluno está na sala e ele quer ir para o recreio. Aí, ele não terminou a tarefa ainda. Então, o que o professor fala? Enquanto você não terminar a sua tarefa, você não vai sair para o recreio. Então, é o tempo. Então, só quando terminar aquela tarefa que ele sairá para o recreio. Então, enquanto indica o quê? Um advérbio de tempo. Alternativa A. Tá bom? Então, espero que vocês tenham acertado bastante. Forte abraço e até o nosso próximo sábado.